Oba, função de primeiro grau. Função de primeiro grau é desse tipo aqui. F de x igual a x mais b. Para você definir uma função de primeiro grau, você pode colocar aqui f de x sendo igual a x. Sim, antes disso, lembrar que tem que ser o a diferente de zero, senão não seria função de primeiro grau. Mas se tiver uma função de primeiro grau desse tipo aqui, a gente chama ela de função identidade. Identidade. Se tiver uma função desse tipo aqui, f de x igual a x, um exemplo, f de x igual a 5x. Ou seja, esse número aqui for diferente de 1, a gente chama isso de função linear. Nesse caso aqui da identidade, o a sempre vai ser igual a 1. E nesse caso aqui, o a tem que ser diferente de 1. Então, se o a for diferente de 1, a gente chama de função linear. Se o a for igual a 1, é função identidade. E observar que o b sempre vai ser igual a zero nas duas. b é igual a zero nas duas. Essa é a característica fundamental. O b igual a zero, eu posso ter o a igual a 1. Se o a for 1, eu chamo ela de função identidade. Se o a for diferente de 1, é função linear. Agora, mas tudo isso é função de primeiro grau, né? Primeiro grau porque o expoente é 1, certo? Isso caracteriza. Agora, se você tiver uma função desse tipo aqui, ax mais b, ou seja, o b diferente de zero, nesse caso aqui nós chamamos de função afim. Quer dizer, com a função completa do primeiro grau, a gente dá o nome a ela de função afim. É só isso. O a pode ser, só não pode ser zero, né? O a só não pode ser zero. O a é diferente de zero. Bom, então, na verdade, uma função afim é uma função de primeiro grau. Aí, se você quiser achar as raízes da função, a raiz, né? A raiz ou zero da função, é só você botar a função igual a zero, igualar a função a zero e achar o valor de x. Esse x a gente chama de raiz ou zero da função. Exemplo, você tem f de x igual a 5x mais 3. Aí, se você pôr essa função igual a zero, ou seja, f de x igual a zero, aí você fica com 5x mais 3 igual a zero. Nesse caso, x é igual a menos 3 sobre 5. Isso aqui é o zero ou raiz da função. Zero ou raiz. Certo? Tanto faz. Zero ou raiz da função. Bom, tem o valor numérico da função, ou seja, eu dou o elemento do domínio x igual a 2 e peço o valor de f de x, dado determinado, f de 2, desculpe, f de 2, dada determinada função. Qual é a função? Uma função qualquer. Então eu vou especificar a função que o professor poderia dizer. F de x igual a 2x mais 3. Pronto. Aí ele quer que calcule f de 2. Como é que faz? Ou seja, quem está dentro do parênteses é o x. Então o x vale quanto? O x vale 2. Então na função eu vou botar 2. Então vai ficar f de 2 igual a 2 vezes 2 mais 3. Então f de 2 é igual a 4 mais 3. F de 2 é igual a 7. Só isso. Também, isso aí é um tipo de questão, né? Não dizer que seja questão A. Outro tipo de questão que ele pode fazer é ele dar o valor de f de x. Ou seja, f de x igual a 5. E aí ele pergunta qual o valor de x para que f de x seja igual a 5. Aí ele dá a função. Vamos dizer que ele é uma função g de x. Eu botei f, então vou manter o f, tá certo? F de x igual a, sei lá, 3x menos 2. Pronto. Então, ele agora está dizendo que o f de x vale 5. Então, no lugar do f de x, eu vou botar quem? O 5.
e achar o valor de x. Pronto, 5 é igual a 3x menos 2. Menos 3x é igual a menos 2 menos 5. Menos 3x é igual a menos 7. Troca o sinal, x é igual a 7 sobre 3. Pronto, o valor de x é igual a 7 sobre 3 quando f de x for 5. Esse é outro tipo de questão. Tem um tipo de questão também que eles gostam de botar, que é tipo assim: g de x é igual a mx mais 3. Aí ele pede o valor de m e diz que g de 2, por exemplo, é igual a 3. 3 não, vou botar 4. G de 2 é igual a 4. Então, se eu fosse substituir aqui, ficaria assim: g de 2 é igual a m vezes 4 mais 3. Então, g de 2 é igual a 4m mais 3. Mas ele disse que g de 2 vale 4. Então, no lugar do g de 2, eu boto 4. 4 é igual a 4m mais 3. Passo 4m para cá e 3 menos 4. Troca o sinal, fica 4. Faz logo o jogo de sinal aqui, né? Dá menos 1 e troca, né? Então, m é igual a 1 sobre 4. Então, o valor de m quando g de 2 for igual a 4 é que m é igual a 1 quarto. Bom, são 3 tipos de questões que eles podem colocar com isso aqui. Lembrando, certo, que quando você estiver falando de f de x, g de x, tudo é função, h de x, e no lugar disso aqui você pode representar tudinho por y. Tanto faz chamar de y como isso aí, relacionado ao gráfico, né? Isso é relacionado o f de x, ou o g de x, ou o h de x, eles se relacionam exatamente com a parte geométrica, que é lá no eixo nós vamos ter o eixo dos y e o eixo do x. Aí, então, esse f de x que você está achando é o valor de y lá no gráfico. Bom, vamos falar do gráfico. Vamos fazer o gráfico da função, certo? É muito simples. Ele vai dar uma função e vai pedir o gráfico. Por exemplo, a função g de x igual a menos x mais 2. Tem duas maneiras de você fazer o gráfico. Uma é fazendo uma tabela, ou seja, você tem valores de x e de y. Lembrando a você que isso aqui pode ser chamado de y, né? Então, você opta por dar valores ao x. Aí você sabe que você tem que fazer contas pequenas. Então, você dá os menores valores para o x, para você fazer a conta menor aqui. Então, nós vamos colocar 0 e vamos colocar 1. E vamos substituir o valor de x aqui na função. Quando a gente faz isso, eu vou botar 0 no lugar do x. Então, vai ficar g de 0. G de 0 vai ser quanto? Aqui é 0 e aqui é 0. 0 não é nada, 2. Então, bota 2 aqui. Quando eu colocar o g de 1, aí eu vou botar 1 no lugar do x. Vai ficar menos 1 mais 2. Menos 1 mais 2 dá 1. Pronto, eu gerei um pó ordenado 0, 2 e outro pó ordenado 1 e 1. Agora eu vou localizar isso no eixo cartesiano, tá certo? Vou pegar aqui, desculpe aí que ficou muito torto. Vou ajeitar, botar uma régua, né? Pronto, tá aqui o y, e tá aqui o x, tá certo? E aqui a gente faz o eixo do x, o eixo dos y, e a gente marca os valores, né? Aqui é 0, aqui é 1, aqui é 2, aqui é 3, e vai para o infinito. Aqui é menos 1, aqui é menos 2, aqui é menos 3, e vai para o infinito. Aqui para cima, esse tamanho que eu botei aqui para 1 tem que ser o mesmo aqui, ó. 1, 2, 3, vai para o infinito, para baixo, do mesmo jeito, menos 1, esse tamanho tem que estar tudo igual, menos 2, menos 3. Bom, agora vamos marcar esses pontos. O ponto 0,
2. Eu passo uma vertical em cima do 0 e uma horizontal em cima do 2. Então, uma vertical, vou fazer uma reta vertical imaginária em cima do 0 e uma horizontal imaginária em cima do 2. Aonde elas se cruzarem, eu marco o ponto. Mas se você quiser, pode passar uma reta de verdade mesmo. Basta você pontilhar assim, puf, puf, puf. Passa uma reta pontilhada em cima do 0. Passa uma reta pontilhada em cima do 2. Pronto. Aonde se cruzou, você marca o ponto. Pronto. Aí aqui no 1, a mesma coisa. Uma reta vertical em cima do primeiro 1 e uma reta horizontal em cima do segundo 1. Então, uma reta vertical em cima do 1 e uma reta, ora que é o tubo aqui, e uma reta horizontal em cima do outro 1. Aonde se cruzar, você marca um ponto. Pronto, para fazer o gráfico, só eu fazer uma reta passando por esses dois pontos. Pronto, vamos fazer essa reta. Uma retinha clara aqui, né? Pega a régua e passa a reta aqui. Pronto. Feito isso, você gerou o gráfico da função. Muito fácil fazer o gráfico de uma função de primeiro grau. Pronto. Passando nos dois pontos bem direitinho. Bom, qual é o outro método de fazer o gráfico da função? Vamos pegar uma outra função que é para a gente não ficar bitolado, né? Eu pego uma função h de x igual a, por exemplo, menos 2x mais 3. Bom, de cara, isso aqui é o b da função. O b é onde cruza o eixo dos y. Opa, é onde cruza o eixo dos y. O b, deixa eu marcar aqui, o b, cruza o eixo dos y. Ou seja, onde o gráfico cruza o eixo dos y. Cruza o y. E a raiz da função é onde cruza o x. A raiz é onde o gráfico cruza o eixo x. Certo? Então, o b da função, o b é o valor aonde o gráfico cruza o eixo do y. E a raiz da função é onde o gráfico cruza o eixo do x. Como é que eu acho a raiz da função? Muito fácil. Bota a função igual a zero. Falei disso lá no começo. H de x igual a zero. Aí eu boto menos 2x mais 3 igual a zero e acho o valor de x. X é igual a 3 sobre 2. Pronto. Então vamos fazer o gráfico só sabendo disso. Olha aí, sem fazer a tabela. Está aqui o eixo y e está aqui o eixo x. Eixo y e o eixo x. Aqui eles. Aqui é o x, aqui é o y. E vamos marcar aqui. Aqui é o 0, né? 0, 0. Aqui é o 1, aqui é o 2, aqui é o 3. Para baixo, menos 1, menos 2, né? Menos 3. Aí vai. Aqui é direita. Mais 1, mais 2, né? Mais 3 para a esquerda. Menos 1, menos 2, menos 3. Certo? Aí o que acontece? Eu agora vou só marcar. Vou só marcar no eixo do y, vou marcar quem? Lá no eixo do y eu vou marcar o b. O b é quanto? 3. 1, 2, 3, eu marco aqui o ponto. Aqui, que é o 3. E lá no eixo y eu vou marcar 3 sobre 2. Lembrando a você que 3 sobre 2 é 1,5, né? Aí 1,5 é bem no meio, entre o 1 e o 2, né? Tá aqui ele. Pronto. Com esses dois pontos aqui é só passar uma reta em cima. Vou passar uma retinha azul. Ora, a retinha azul aqui, passando em cima dos dois pontos. Morreu. Maria Preá. Fácil, fácil, fácil. Pronto, esse aí é o outro método de você fazer o gráfico de uma função de primeiro grau. Muito fácil. Bom, atenção para essas inclinações, tá certo? Inclinação do gráfico. O gráfico pode ficar inclinado para a esquerda, como é o caso aí, ou para a direita. Então, deixa eu fazer aqui um esboçozinho para você entender melhor. Então, está aqui o eixo y,
Está aqui o eixo X. Pronto. Aí vou botar preto, certo? X. E vou colocar Y. Aqui é X, que é Y. Pronto. Se o gráfico ficar inclinado assim, para a direita, deixa eu voltar aqui, botar uma reta de vergonha. O gráfico é inclinado para a direita, nós dizemos que o coeficiente angular, que é o A, aquele A da função, é y igual a ax mais b. Esse A aqui é positivo, ou seja, maior do que zero. É positivo. Já se o gráfico ficar inclinado para a esquerda, assim, já que é assim, a gente chama inclinado para a esquerda. Aí, o A, nesse caso aqui, ele é menor do que zero, ou seja, negativo. Então, se eu tiver um valor positivo aqui, já sei que o gráfico é inclinado para a direita. Se eu tiver um valor negativo aqui, o gráfico é inclinado para a esquerda. Voltando aqui nos dois gráficos que nós fizemos, você observa que nesse daqui é menos 2, então o gráfico é inclinado para a esquerda. Nesse caso aqui é menos 1, o gráfico é inclinado para a esquerda. Se fosse positivo, o gráfico era ao contrário, seria assim. Bom, isso aí é como você fazer o gráfico tendo a função. Aí a última coisa é como você, tendo um gráfico, gerar a função. Desculpe, aqui eu disse tendo um gráfico, tendo a função, você gera um gráfico. Nesse caso aqui você tem uma função e você gerou o gráfico. Agora vamos fazer o exercício de você, tendo o gráfico, gerar a função, que é as questões mais difíceis são essas. Então você tem um gráfico aqui, y e x, certo? E x. Aí vamos fazer, aqui é o ponto cartesiano, e vamos fazer um gráfico qualquer aqui. Vamos botar o gráfico aqui. E aqui eu vou colocar 2 pontos. Eu vou colocar bem aqui, deixa eu ver aqui. Aqui é o 1. A gente não quer voltar, pronto. Aqui é o 1. Aqui é 1. 2. Aí ele vai marcar o ponto aqui. Menos 1 e 1. Tá aqui ele. E vai marcar aqui um ponto, sei lá, qualquer aqui. Aqui é 1. E aqui eu vou marcar 3. Vou dizer que seja 3. Pronto. Aqui é o 3. Pronto. Aqui é 1 e 3. Aí ele deu desse jeito aqui. Aí o gráfico. E deu esses 2 pontos. Pronto. Desse jeito aí. Aí pode pedir a você. E diz que isso aqui é uma função f de x. Ele quer a lei de formação da função. Podia seja de x, h de x. Essa letra aí não importa. Importa que você ache a lei de formação da função. Como você vai fazer isso? Simples. Você pega esse gráfico aqui e vamos aplicar a nossa teoria. A nossa teoria aqui é f de x é igual a x mais b. Por que eu sei que é isso? Porque é uma reta. Toda reta tem uma função de primeiro grau. Então, eu agora vou pegar os pontos que eu tenho, ou seja, o valor de y e de x de cada um e substituir na minha fórmula. Então, vamos começar. Vou primeiro anotar aqui os pontos. Esse ponto aqui, o x vale 1 e o y vale 3. Sim, lembrando a você que tanto faz colocar y como f de x. Tanto faz usar essa notação como essa. É a mesma coisa. Até preferível essa daqui no caso do gráfico, você já está vendo aqui y e aqui x. Bom, então esse primeiro elemento é o x, o segundo aqui é o y. Esse outro ponto aqui é o ponto menos 1, 1. Primeiro elemento x é igual a menos 1 e o y é igual a 1. Então vamos fazer a substituição nos dois. Nesse primeiro aqui, nesse ponto aqui, vamos botar no lugar do y o 3. 3 é igual a A vezes o x vale 1. 1 mais b. Aí eu vou gerar uma equação com A e B. Então, 3 é igual a A mais B. Ou A mais B é igual a 3. Tanto faz, né? Bom, agora vamos pegar
outro ponto e também fazer a substituição. No lugar do y, eu vou colocar 1, né? Então vai ficar 1 igual a vezes 1, porque aliás, menos 1, né? Porque o x é menos 1, mais b. Aí 1 é igual, mais com menos dá menos a, mais b. Pronto, está a outra equação, ou seja, menos a mais b é igual a 1. Bom, agora a gente faz um sistema. Agora ficou muito fácil. Então você vai pegar a mais b igual a 3 e menos a mais b igual a 1 e resolver o sistema. Passa aqui, vamos fazer o método da adição. A menos a dá 0. Fica 2b igual a 4. Então b é igual a 4 sobre 2. B é igual a 2. Pronto, achei o valor de b. Aí eu quero achar o valor de A. Eu substituo uma das duas. Eu substituir na de cima. Vai ficar 2 mais B igual a 3. Daí B é igual a 3 menos 2. B é igual a 1. Pronto, achei o valor de B. Agora eu posso fazer a função. Porque eu sei que a função y, que é igual a f de x, tanto faz eu colocar um como o outro, é igual a x mais b. É só eu tirar o a e botar o valor que eu achei para o a, tirar o b e botar o valor que eu achei para o b. Então, f de x vai ser igual, no lugar do a, que é a, né? Eu substituí errado, desculpa aí, ó. Eu substituí o 2 no lugar do a, era no lugar do b. Ainda bem que vai dar a mesma coisa, né? Vou trocar aqui. E eu falando de a e b, aqui era... desculpa aí. 2 mais a igual a 3, então ficou a igual a 1, né? Então, no lugar do a eu vou colocar 1, e no lugar do b eu vou colocar 2. Então, 1 vezes x dá x, e mais o b que é 2. Pronto, gerei a função. Aqui é a danada da função que eu estava procurando. Então, esse gráfico aqui, que é essa reta, ele obedece a essa função aqui. Opa, botar B, em vez de botar 2, desculpa aí que eu estou ficando muito velho. Aqui é um 2, né? Que o B vale 2, desculpe. Pronto. Então, a lei de formação dessa função aqui é essa daqui. Ou seja, você tinha um gráfico e do gráfico você gerou a função. Na passada aqui, nós tínhamos a função, as funções e geramos os gráficos. E lembrando a você que inclinado para a direita, o A maior do que zero. Inclinado para a esquerda, o A menor do que zero. Pronto, acredito que isso aí já dá para fazer um bocado de questão. Valeu!